Bom, boa noite a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos a palestra da professora Fernanda, tá? A Fernanda é um prazer imenso ela estar aqui com a gente. Ela já foi professora aqui do colégio. Ela foi professora por 2 anos, né, Fê? É isso? Deixa só eu abrir um negócio aqui. Isso, Carol, 2 anos. 2 anos, ela foi professora, trabalhou com a gente no departamento de humanas, ela foi professora de sociologia temporária, né? E a gente está morrendo de saudade da Fer e convidamos ela para fazer essa palestra aqui hoje, no 2º outubro da inclusão. Só para situar quem não participou das outras noites e situar a Fer também, o Outubro da Inclusão foi um projeto elaborado no ano de 2019, quando a professora Camila, de Geografia, ela participou de um curso na Unicamp, que foi destinado a todos, a funcionários e professores, e uma das propostas era fazer uma intervenção no colégio, né? E em 2019 os alunos participaram ativamente dessa atividade, onde nós discutimos questões como racismo, a questão da mulher, enfim, questões sobre acessibilidade. E esse ano nós trabalhamos com a ideia de trabalhar principalmente as questões relacionadas às questões raciais, as questões de cotas, e a proposta que nós fizemos a você de trabalhar a questão do Afeganistão, a questão das mulheres, e acho que é um tema muito pertinente, principalmente para os alunos de 1º ano, que nós estamos discutindo essas questões agora nesse semestre. Apresentando, então, a Fernanda, gente, a Fernanda, ela é mestre e doutora em Sociologia pela Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade Estadual de Londrina, possui experiência de docência e pesquisa nas áreas de Sociologia e Metodologia do Ensino e Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos de direita e extrema-direita no Brasil e na Itália, estado de emergência e estado de exceção, políticas migratórias, imigração e espaços de exceção, racismo, modernidade, ensino de sociologia, gênero e sexismo. Atualmente, ela é professora substituta do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Sorocaba. Fê, a palavra é sua. Eu não sei como é que a gente pode fazer a dinâmica, se os alunos podem ir perguntando durante a palestra, ou você espera, eles podem esperar até o final para fazer as perguntas, aí você define a dinâmica da palestra, da sua fala, ok? Obrigada, Carol. Vocês me escutam bem? Tranquilo? Gente, então, boa noite a todas e a todos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Sinto a maior saudade do Cotil, das minhas colegas, dos meus colegas, da escola, enfim, estou muito feliz de reencontrá-los e reencontrá-las ainda que virtualmente. Então, eu recebi com muita alegria esse convite de estar aqui com vocês, e agradeço a todos os colegas, as minhas colegas que me convidaram. Bom, antes de começar, né, efetivamente a minha apresentação, eu quero já adiantar, né, que eu não sou uma especialista no Afeganistão, Oriente Médio. Eu pesquiso questões que se conectam com essa temática, né, com o tema da nossa palestra de hoje. E, além disso, né, uma outra advertência é que eu não pretendo também aqui, né, nessa discussão que a gente vai fazer hoje, definir, né, um tipo de violência que seja mais brutal, mais avassaladora do que outra, né, fazer esse tipo de comparação. Meu objetivo aqui na nossa noite é trazer alguns elementos, né, para a gente aprofundar o debate, trazer à luz algumas narrativas hegemônicas, né, para a gente poder problematizar esse tema que está tão em evidência agora, né, nos dias que correm. Então, eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre narrativas, sobre violência e sobre a generificação dos conflitos, né, ou seja, né, estabelecimento do gênero como elemento central de múltiplos conflitos que estão ocorrendo no mundo hoje. Eu penso, Carol, que não sei como vocês acham melhor. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento e perguntar,
fiquem bem à vontade, né? Para a gente fazer mais uma conversa mesmo, um debate. Só peço, Carol, que você controle aí o meu tempo, porque às vezes eu começo a falar e aí você já viu, né? Eu não consigo parar. Tá bom, pode ficar Tá tranquilo. bom? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Peraí. Tá aparecendo aí para vocês? Perfeito. Então, gente, quando a Elo entrou em contato comigo, né, ela disse, Fê, será que você poderia fazer uma fala, né, sobre o Afeganistão e os paralelos com o Brasil, né? E eu fiquei muito animada, eu falei, vamos, né, vou fazer. E conforme eu ia preparando a palestra, né, eu percebi que eu não dava conta de fazer só uma relação com o Brasil. Então, eu já peço desculpas aí. Fê, tá travando. Fê, tá travando, viu? Será que ela caiu? Acho que ela caiu, Carol. Deve ter. Ah, não, tá aqui. Mas tá meio que travado aqui o dela, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então acho que talvez seja a internet dela, né? Ela saiu, acho que ela entra de novo. Mandar um WhatsApp para ela? Não sei. Ah, acho que ela percebeu, né? Que ela... Aí entrou de Ah, novo. entrou. Nunca a minha internet fica instável. Hoje está. Então, desculpa aí pelo problema. Agora vocês estão me ouvindo ou está travando ainda? Trava um pouquinho, Fê. Talvez, talvez acho que de vez em quando desligar a sua câmera, que acho que ajuda um pouco também na conexão. Ah, tá bom, vou Pode ser. desligar então. Deixa eu abrir aqui. A minha câmera então, tá, gente? Para ver se melhora um pouquinho. Se começar a travar, vocês me avisam, por favor. Ok. Bom, então, né, seguindo, vou falar com vocês, então, né, sobre essa questão do gênero no Afeganistão, mas também a relação com o Brasil e outras localidades, né, do mundo. Então, o que a gente vai fazer, vai discutir hoje, né, é pensar, retomar um pouco o contexto histórico, né, por que o Afeganistão está em evidência hoje novamente. Então, eu quero fazer com vocês uma breve contextualização histórica. Quero discutir com vocês como é que o gênero foi construído no contexto da guerra ao terror, né, logo em 2001. Em seguida, né, conversar com vocês também sobre essa dinâmica da proteção das mulheres dos outros e os significados da racialização do sexismo, que logo também vou explicar para vocês, para no final a gente fazer, então, um debate sobre uma pandemia da violência de gênero, né, uma equação de uma autora chamada Rebecca Solnit, né, e pensar também as analogias com o caso brasileiro. Então, para a gente começar, né, eu queria retomar com vocês alguns elementos importantes para a gente pensar o Afeganistão hoje.
Então, a gente pode perceber, né, na história recente desse país e dos conflitos internacionais, que desde pelo menos 1970, o Afeganistão tem sido o palco de diversos golpes de Estado. E a gente teve, né, também uma história marcada no Afeganistão por vários governos socialistas, de 73 a pelo menos 1989. E nesse contexto, muitos países do Ocidente, do Oriente Médio, financiaram os grupos rebeldes e os grupos guerrilheiros, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, Paquistão, Irã, China, Arábia Saudita. E esse financiamento, né, de combate à União Soviética fortaleceu esses grupos armados, né, os mujahedins, e, por conseguinte, também o Talibã. E após, né, esse financiamento robusto aí desses grupos armados, né, desses grupos rebeldes, em 92, né, quando o governo central caiu, várias facções assumiram o poder no Afeganistão. Um poder que foi fragmentado e, evidentemente, que disfuncional, até que o poder foi tomado efetivamente pelo Talibã em 96 com a tomada de Cabul. E nos 5 anos seguintes, então, o Talibã governou o país, governou o Afeganistão. E o que é, então, o Talibã, né? Vocês todas e todos devem conhecer bem, mas só para a gente relembrar, né, que o Talibã é esse grupo guerrilheiro, né, esse grupo militante que nasce ali no contexto do combate às tropas soviéticas. É um grupo composto, sobretudo, por indivíduos de uma certa etnia, a etnia Pashtun. E essa palavra Talibã, ela significa estudantes. Ela se refere, então, a esses jovens, órfãos e refugiados da guerra civil que durou décadas lá no Afeganistão. E esses jovens desamparados e afetados pelo conflito, pela guerra civil, eles foram acolhidos naquilo que se chama as madraças, né? Que é uma espécie de seminário religioso. E aí a gente tem aquela história mais conhecida, né? Que após a tomada do poder pelo Talibã, vários sítios arqueológicos foram destruídos, foram proibidas dança, música, esportes, o país se fechou ao mundo exterior e o que é mais conhecido ainda é que o fardo mais pesado se abateu, então, sobre as mulheres. Então, baseados em antigos costumes dessa etnia Pashtun e uma interpretação radical do Alcorão, a Sharia, as mulheres, então, sofreram as consequências desse processo quando foram obrigadas a deixar as escolas, a se cobrir da cabeça aos pés, não podiam sair, né, sem a autorização de algum homem, sobretudo do marido, e assim por diante. E um momento chave para a gente entender o que está acontecendo hoje foram os atentados de 2001, os atentados contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Esse momento é um momento chave para a gente entender essa construção do gênero, porque nesse momento, em 2001, nós vivenciamos, então, o início da guerra ao terror. E com a progressiva derrubada do Talibã, o sucessivo estabelecimento de um novo governo com um presidente não eleito, ou seja, era alguém que não fazia parte ali do contexto efetivo local, e uma constituição afegã que foi escrita na e pela Europa e os Estados Unidos, não foi sequer escrita lá no Afeganistão. Então, vocês podem imaginar, né, o peso para aquela população de se perceber sob o domínio de uma potência ou de várias potências estrangeiras, inclusive ditando aquilo que deveria ser lei, que deveria ser regra. Não obstante todo o discurso sobre a libertação e tudo mais. Então, ao longo dos últimos 20 anos de permanência do exército norte-americano no Afeganistão, o Talibã não deixou de existir. Então, todo esse período, né, nesses 20 anos, de 2001 a 2021, o Talibã manteve as suas táticas de guerrilha e continuou fazendo parte daquele contexto nacional. Então, esse é um breve histórico, só para a gente entender as dinâmicas internacionais que estão envolvidas, então, no caso aí do Afeganistão.
E aí, então, a gente passa, né, para esse debate sobre a necessidade de salvar as mulheres afegãs. Várias intelectuais, sobretudo do campo feminista, pós-colonial, têm trazido a questão, segundo a qual, né, a gente precisa se perguntar: as mulheres afegãs, elas precisam ser salvas? Quais são os sentidos dessa equação? Então, essas autoras, né, elas nos trazem alguns elementos para pensar essa ideia da salvação das mulheres afegãs. Isso não significa dizer que essas mulheres não estejam sofrendo e não tenham sofrido diversas formas de violência, como é amplamente documentado. Isso é um fato inquestionável. Agora, o que elas trazem, né, é quais são as narrativas hegemônicas, sobretudo no Ocidente, que foram fortalecidas para, de fato, estabelecer a guerra ao terror. Como é que se justificou a permanência ao longo de 20 anos de um exército norte-americano e de tropas internacionais quando a gente já tinha a morte do Osama Bin Laden, o fim, pelo menos ali mais amplamente reconhecido, do Talibã? Por que é que essas tropas permaneceram tanto tempo lá no Afeganistão? Então, a gente precisa pensar, né, esses efeitos da guerra ao terror para as mulheres após o 11 de setembro. O que isso significa, né? Que durante toda a guerra ao terror, né, a guerra contra os terroristas, a guerra ao terrorismo, todo o discurso norte-americano, ele foi sobretudo pautado na imagem da mulher afegã, da mulher muçulmana. Então, eles colocaram, né, de modo muito significativo, a centralidade da cultura, da religião, para explicar esses fenômenos muito complexos e intricados, né, que estavam acontecendo no Afeganistão nas últimas décadas. É como se apenas em 2001 os Estados Unidos tivessem descoberto que as mulheres afegãs estavam vivenciando sofrimento e violência, como se todos os 20 anos anteriores não tivesse acontecido nada. Por que só naquele momento o debate sobre as mulheres afegãs foi colocado? Então, nesse sentido, né, o debate ele foi deslocado para as questões que vinculavam nós, os civilizados, os ocidentais, e eles, os bárbaros, os atrasados, que violentam as mulheres. E aí a gente precisa pensar um pouco como é que isso se manifestou também. E aí eu trago para vocês, né, um momento que foi muito importante no contexto da construção do gênero na Guerra ao Terror, que foi o discurso da Laura Bush, em 2001. Ela era, então, a primeira-dama, né, dos Estados Unidos, esposa do George Bush, e foi uma voz importante aí nessa discussão. E ela afirmou o seguinte: por causa de nossos recentes ganhos militares em boa parte do Afeganistão, as mulheres não estão mais aprisionadas em suas casas. Elas podem ouvir música, podem ensinar às suas filhas sem medo de punição. A luta contra o terrorismo é também uma luta pelos direitos e dignidade das mulheres. Então, vocês vejam, né, que logo no momento seguinte ao ataque às Torres Gêmeas, várias vozes se ergueram afirmando que a guerra ao terror, a guerra contra o terrorismo, na verdade, significava muito mais do que o fim das milícias e dos braços armados aí que se difundiam pelo Afeganistão, mas se tratava, sobretudo, de uma guerra que almejava salvar essas mulheres. Então, a questão do gênero ali no Afeganistão, né, foi muito mobilizada nesse contexto. Então, ela serviu, né, o debate sobre a salvação das mulheres afegãs serviu para ensejar essa retórica humanitária, para justificar também essa ofensiva militar no território afegão. Ou seja, não era apenas, né, para acabar com o terrorismo, também era para retirar essa situação, para eliminar essa situação de submissão das mulheres afegãs, né? E aí eu trago para vocês, né, uma autora chamada Laura Shepard, que ela vai destacar, né, que essas justificativas discursivas, né, que justificavam a guerra do Afeganistão em termos humanitários, elas vieram junto a essas construções particulares do gênero, principalmente durante certas operações, né, aquelas que tinham um caráter mais violento.
Então, com esse objetivo, né, de produzir um certo consenso público em torno da guerra ao terror, os discursos sobre o gênero e sobre a guerra do Afeganistão acabaram por produzir um certo consenso, né, por produzir um panorama geral, né, que apontava para a necessidade de continuar essa luta, de continuar esse embate, de modo a libertar as mulheres afegãs e, ao mesmo tempo, civilizar o Afeganistão. Isso, para nós, né, ecoa, traz para nós algumas imagens e alguns discursos muito particulares do processo de colonialismo, né, da colonização. Então, o que aconteceu ali foi que essa mulher afegã, ela apareceu como vítima, como aquela que precisava ser salva. E quem que ia salvar essa mulher? Os ocidentais, aqueles que estariam lutando contra os bárbaros, contra os incivilizados, né? Então, mais uma vez, o Ocidente aparecendo ali como o salvador, né? Como aquele que vai libertar as mulheres do jugo da opressão. Então, o que também ficou bastante evidente é que essa construção da guerra ao terror em termos de gênero, ela dependeu, sobretudo, da construção dessa imagem das mulheres como mulheres que não tinham voz, como se elas não tivessem nenhuma agência, nenhuma possibilidade de ação, nenhuma resistência. Sempre havia alguém falando por elas. Elas nunca tinham voz nesses discursos, nesses debates. E isso é importante, foi importante para justificar os embates que se seguiram. Então, o que essa vertente, né, essa análise teórica que eu trago para vocês, o que ela reflete é que existia uma preocupação, e existe ainda hoje, como a gente vai conversar, né, uma preocupação que ela é muito seletiva, seja a respeito das mulheres afegãs, egípcias, iranianas, que vão sempre focar o véu, a vestimenta, como um símbolo de opressão. Mas não vai falar muito mais para além disso. Então, não vai trazer os debates sobre a inclusão dessa mulher no mercado de trabalho, o acesso à escolarização, igualdade de gênero em outras dimensões. O foco é a vestimenta, o véu, como essas mulheres estão vestidas. Né? Como se aquela vestimenta simbolizasse, de fato, a opressão que aquelas mulheres. E aí, né, várias teóricas muçulmanas, inclusive, vão chamar atenção para isso. Nós precisamos nos colocar em estado de alerta quando aparece um discurso de fora clamando pela liberdade das mulheres muçulmanas e se calando em relação às suas mulheres, aquelas que são nativas ou de outras localidades, como no caso da Arábia Saudita, que é amplamente também noticiado, né? A Arábia Saudita e os Estados Unidos têm uma interlocução muito forte, é um país extremamente autoritário, mas a gente não escuta discursos similares em prol da salvação das mulheres sauditas, né? Então tem alguma coisa que não está, né, funcionando bem nesse discurso. E aí, né, se a burca aparece como símbolo da opressão, essa é uma citação da antropóloga Lia Abboud, ela diz o seguinte: os liberais, às vezes, confessam a sua surpresa em relação ao fato de que, apesar de o Afeganistão ter sido liberado do Talibã, as mulheres não parecem estar jogando fora suas burcas. Alguém que trabalhou em regiões muçulmanas deve perguntar por que isso é tão surpreendente. Esperávamos que, uma vez livres do Talibã, elas iriam retornar a camisetas curtas, a jeans, ou tirar a poeira dos seus trajes Chanel? Precisamos ser mais sensíveis sobre a vestimenta das mulheres cobertas e, portanto, talvez haja necessidade de apresentar alguns pontos básicos sobre o uso do véu. Essa fala, né, é de uma mulher árabe, de uma antropóloga que conhece bem, né, de forma aprofundada, o campo do qual ela está falando, e vivenciou, né, esses processos de construção da identidade da mulher muçulmana, da mulher árabe, da mulher afegã. Né? E aquilo que para nós significa opressão, não necessariamente vai significar para essas mulheres. Então, alguns pontos que ela destaca são: o Talibã não inventou a burca, né? Então, é uma forma de vestimenta dessa etnia específica, Pashtun,
que é um dos diversos grupos que existem ali no Afeganistão. A burca, para esses grupos, ela simboliza a modéstia, a respeitabilidade das mulheres, uma separação simbólica entre aquilo que é feminino e masculino. E uma outra antropóloga, a Hannah Papanek, vai dizer para nós que a burca ela aparece como uma reclusão portátil, ou seja, aquela mulher que está circulando no espaço público, ela se sente protegida por vestir, né, essa roupa, porque simboliza o espaço da casa. Tudo isso para nós é muito estranho, né? Mas é daí que a gente precisa pensar também, né, os limites do nosso etnocentrismo, né? Então, considerar que toda mulher que usa burca ou usa niqab é submissa e deve ser salva pelos ocidentais é tão violento quanto obrigá-la a usar tal vestimenta. Então, é importante que a gente reconheça, né, que o véu não subtrai o pensamento, a capacidade de agência, e a ausência dele não é significado de autonomia, como a gente também bem conhece. Então, o que esse conjunto de autoras mostra, né, é que o feminismo ou a luta pelas e das mulheres pode ser instrumentalizado outras lógicas que não aquelas que efetivamente protejam as mulheres. Eu vou passar esse aqui que eu quero mostrar. Então, esse foco, né, no véu, ele oculta, por exemplo, né, alguns padrões culturais que estão muito presentes no próprio Estados Unidos. Então, não sei se alguém aqui já assistiu uma série chamada Shitzel, ou aquela outra Nada Ortodoxa, não sei se vocês conhecem, mas essas duas séries, né, elas retratam uma comunidade judia, a comunidade assídica. E nessa comunidade, as mulheres, elas estão sempre com... Isso, a Luana já assistiu. Elas estão sempre com o cabelo bem arrumado, né? E o que a gente muitas vezes não sabe é que esse cabelo super arrumado é uma peruca. Perfeito, né, Luana? É uma peruca porque as mulheres, né, que professam essa vertente do judaísmo só podem mostrar o seu cabelo para o seu marido, né? E não podem mostrar o próprio cabelo em público. Então, essas mulheres usam peruca. E essas comunidades existem aos montes nos Estados Unidos. Quantas vezes nós ouvimos aí na mídia, em qualquer lugar, vozes se erguendo contra a submissão das mulheres judias nos Estados Unidos por usarem peruca? Então, mais uma vez, né, essa questão dos padrões culturais. Isso, sobretudo em Nova York, Luana, com certeza. Então, eu quero trazer para vocês, né, só para a gente começar a fazer os paralelos, né? Aqui eu vou trazer um exemplo dessa autora Rebecca Solnit para pensar os tipos de violência que circulam lá e cá. Então, ela diz o seguinte: a opinião como a mini saia da internet. O que ela quer dizer? Muitas mulheres da comunidade dos games online têm sido perseguidas, ameaçadas e expulsas. Anita Sarkeesian, uma feminista crítica de mídia que documentou esses incidentes, recebeu apoio para o seu trabalho, mas também recebeu, nas palavras de um jornalista, mais uma onda de ameaças pessoais realmente agressivas e violentas e tentativas de invadir as suas contas nas redes sociais. Um homem de Ontário teve a iniciativa de criar um joguinho no qual se podia dar socos na imagem de Anita na tela. Dando muitos socos, começavam a aparecer cortes e hematomas na imagem. A diferença entre esses jogadores online e os homens talibãs, que em outubro passado tentaram assassinar a Malala, de 14 anos, por falar sobre o direito das mulheres paquistanesas à educação, é apenas uma diferença de grau. Ambos os grupos estão tentando silenciar e punir as mulheres por reivindicarem voz, poder e o direito de participar. Seja bem-vinda ao Masculinistão. Então, a reflexão que ela traz é a seguinte: nos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, o dedo sempre aponta para o outro, para a violência do outro. Então, os bárbaros, os violentos, aqueles que agridem as mulheres, são os terroristas, são os que compõem o Talibã, são os árabes, são os muçulmanos. Mas nada é colocado em questão em relação aos seus próprios eventos internos, quando há uma epidemia de feminicídio, uma epidemia de violência contra as mulheres.
E aí ela evoca essa ideia, né, de proteger as mulheres dos outros. Então, protegemos elas, né? As nossas, deixa que a gente cuida aqui. Ela diz o seguinte, mais uma fala dela. São tantos os homens que suas companheiras e ex-companheiras que temos mais de 1.000 homicídios desse tipo por ano. Ou seja, a cada 3 anos, o número de mortos é igual ao das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Embora ninguém declare guerra contra esse tipo de terrorismo. Se falássemos sobre isso, falaríamos sobre masculinidade ou os papéis masculinos, ou talvez sobre o patriarcado. Mas nós não costumamos conversar muito sobre nada disso. Então, se a gente acessa os dados, fica evidente que há uma epidemia de violência contra as mulheres em todos os cantos desse planeta. Mas por que os olhos estão em direção ao Afeganistão apenas? E aí esse conceito de racialização do sexismo, ele esclarece muito desse processo. Então, o que significa racializar o sexismo? Então, aqui nessa definição, né, diz o seguinte, a racialização do sexismo significa imputar somente ao grupo minoritário, né, e no caso, os árabes na Europa, os árabes nos Estados Unidos, práticas sexistas que são comuns a todos os grupos. Isso permite que o grupo majoritário desloque a sua atenção para o grupo minoritário, em vez de proceder a uma análise aprofundada do sexismo no conjunto da sociedade. Então, os sexistas são os outros, não somos nós. E aí eu trago só para exemplificar esse processo, né, uma capa de uma revista polonesa, e ela é intitulada O Estupro da Europa. E aí vocês podem ver, né, que é uma mulher vestida com as cores aí da bandeira da União Europeia, e uma mulher branca, obviamente, né, representando a Europa, e mãos morenas, mãos árabes, tentando violar essa mulher. Né? Então, o que isso demonstra midiaticamente do ponto de vista discursivo, né? Se nós deixarmos esses árabes terroristas bárbaros entrarem na Europa, eles vão estuprar as nossas mulheres. Como se essa fosse uma violência que não acontecesse entre os homens nativos, entre os europeus. Então, essa bandeira, né, da proteção das mulheres dos outros e também daquelas que são as nossas mulheres, né, deles, elas aparecem só quando elas pretendem mobilizar os discursos anti-imigração, anti-estrangeiros e assim por diante. E aí isso traz para nós, então, né, a reflexão que a gente vai trazendo para o caso brasileiro. Será que temos nós, ocidentais, mais liberdade que as mulheres árabes, que as mulheres muçulmanas? A gente pode considerar que aquilo, né, que as mulheres estão sofrendo lá no Afeganistão hoje é tão radical a ponto de ser um exemplo único, muito específico, muito particular? Somos nós efetivamente livres? E aí essa imagem, gente, tem 2 mulheres, né, nas Olimpíadas, não me lembro de que ano mais, acho que foi 2016, não me lembro. Mas aí ela traz essa imagem, né? Uma mulher de biquíni, as duas jogando vôlei de praia, né? E a outra de burkini. Todo o debate naquela época foi que absurdo deixar uma mulher competir usando burkini. Nós não podemos aceitar isso, né? Que absurdo. E aí vocês me digam, é confortável, vocês meninas, mulheres, é confortável jogar vôlei com um biquíni minúsculo, tendo todas as câmeras do mundo inteiro, tirando fotografias das nossas partes? Pode falar, Carol. Não, eu só queria aproveitar o momento aí que você está comentando sobre os trajes, né, no esporte. Atualmente teve algum problema, né? Teve uma discussão em relação aos trajes no handball, porque teve alguma equipe nas Olimpíadas que questionou o uso de um biquíni para jogar handball. Por que os homens podem usar bermuda e camiseta, enfim, e as meninas, as mulheres, têm que usar esses trajes, né?
Ninguém questiona o traje da mulher que está de biquíni, e sim, eu lembro dessa situação das mulheres com burkini. Então, agora parece que, eu não lembro em que país que isso aconteceu, o Rafa pode me ajudar aí, mas eles conseguiram a liberação do traje, entre aspas, mais confortável. Perfeito. Rafa. Muito legal, Fer, as coisas que você trouxe sobre possibilidades ali, dos jogos eletrônicos e das práticas corporais aqui, o esporte, que é uma prática hegemônica no mundo todo. A gente conversou sobre isso com os alunos do primeiro ano ali. Quando eu falei sobre mídia, eu trouxe alguns exemplos, inclusive o boxe foi uma modalidade que mudou as regras para poder as mulheres lutarem com hijab, que antes não podia. E aí, é claro que tem toda uma jogada de marketing, a Nike capitalizou em cima disso, então, assim, não é por acaso. Né? É o que eu venho falando para eles, de que as práticas corporais, o esporte, eles são uma leitura de mundo, é uma forma com que a gente se expressa, e é político, no sentido amplo mesmo da palavra, de que há interesses e sujeitos que estão ali disputando esse interesse na sociedade. E o esporte ele vai refletindo esse tipo de coisa porque é algo que tá em constante transformação, principalmente o esporte de alto rendimento, que tem uma característica de mídia, de espetáculo muito forte. Né? Então, essa questão do corpo, ela a mulher no esporte é um ato de resistência. O esporte foi criado por homens, para homens, num período muito específico, e a mulher no esporte ele é resistência mesmo. Vem uma luta de bastante tempo, e os uniformes é muito gritante, assim. Todas as modalidades de praia, de areia, a exigência é biquíni, né? Isso vem se transformando por conta da resistência de determinados grupos. Então, essa imagem é do Rio mesmo, foi na Olimpíada do Rio. E foi uma dupla de vôlei de praia do Egito. Né? E teve todo um questionamento, mas também teve elogios, né? Porque foi uma possibilidade de mulheres poderem praticar a modalidade que antes não se pensava, né? Mas tem uma discussão. Aliás, no começo do ano, na semana ali do Dia Internacional da Mulher, a gente assistiu, eu pedi para os primeiros anos para assistir um documentário chamado Mulheres Olímpicas. E a gente fez uma discussão, até fica a recomendação, eu posso mandar o link, ele tem no site da ESPN, está disponível online, gratuito, tudo. E é um documentário que surgiu de parte, inclusive, de uma pesquisa da USP que tratou de entrevistar vários atletas olímpicos e pegou um recorte ali da questão das mulheres, e a documentarista, né, a diretora do filme, entrevistou várias ex-atletas brasileiras, então tem atletas do vôlei, né, tem a Hortência, tem a Paula, tem a Daiane dos Santos, enfim, tem várias a Daiane dos Santos não tem, desculpa, mas tem duas atletas do atletismo antiga, a Benedita, enfim, tem várias pessoas ali que são importantes, né? Várias mulheres importantes para essa história do esporte, e muitas coisas são discutidas ali sobre o machismo no esporte e tal, e elas tocam no ponto do uniforme, falam bastante coisa, que é um tipo de violência, né? Que as mulheres sofrem. Enfim, achei bem legal. E a questão do esporte eletrônico é algo que está em evidência também, né? Vem surgindo essa possibilidade das modalidades de esportes, e que ainda é também um mundo, esse mundo nerd, esse mundo geek, esse mundo do jogo eletrônico, é um mundo extremamente masculinizado de várias formas. Dos preconceitos contra as mulheres que são jogadoras, né? Do preconceito e de como entende a mulher essa fetichização do corpo, de que os personagens femininos são todos peitão, bundão, peito de fora, tem toda essa questão muito, muito pegada, assim. Então, acho que são discussões extremamente importantes nesse mundo das práticas corporais e que tem total ligação com o que você está comentando. As coisas são interligadas, né? A sociedade, esses interesses, eles estão em disputa de diversas formas e são expressos na sociedade de diversas formas. E o esporte é uma delas, as práticas corporais são uma dessas formas. Achei bem legal. Perfeito. E eu parar de falar, senão eu começo a falar um monte aqui também. Adorei, foi ótimo, né? O que você e a Carol trouxeram, né? É exatamente isso, né? O controle do corpo das mulheres, né? No limite, é o que está em questão, né? Então, a gente imagina que o corpo desnudo, né? Ele é mais livre do que o corpo velado. E isso não é uma verdade, né? Então, esse debate sobre o uniforme, né? Esse ano mesmo, ele esteve muito em evidência,
teve essa questão do handball, da ginástica artística ou olímpica, não me recordo bem, essa super, hiper sexualização das mulheres nos jogos, nas propagandas, enfim, a gente podia passar aqui horas elencando como é que os corpos das mulheres circulam. Basta a gente pensar, né, como é que está se dando esse controle quando a gente observa como uma mãe que amamenta. É como se dissessem assim, quando nós deixamos, vocês podem mostrar. Mas se for para outros fins que não eróticos, você tampa o seu seio, né? Você ia falar, Carol? Não, é que você deu uma travadinha, eu já ia avisar que deu uma travadinha, mas foi bem pouquinho. Mas essa questão da amamentação é um ponto que eu comento com os meus alunos e minhas alunas, né? Essa erotização do corpo feminino. Aí eu contei para eles, num dado momento, que muitas mulheres, elas são coagidas, né? Elas são obrigadas a colocar um pano em cima da criança para amamentar, ou então são convidadas a ir amamentar no banheiro, porque na mesa do restaurante não é lugar de amamentar. E aí eu brinco com eles, né? Em algum momento vocês comem com uma toalha na cabeça? E por que o bebê ele precisa comer com uma toalha na cabeça? Porque o corpo da mulher está sendo fetichizado, erotizado, enfim. No carnaval tudo bem, mas para amamentar uma criança aí já é um atentado ao pudor. Então é uma questão interessante para a gente pensar. O Rafa levantou a mão também. Só para terminar, né, a reflexão dos uniformes e dessa cobrança de que há essa erotização do corpo, ela desvia muitas vezes a discussão da performance, né, do atleta, enquanto no mundo masculino fica voltada a discussão da performance, no mundo feminino do esporte, muitas vezes essa discussão ela está ligada ali ao corpo, à beleza, e não à performance em si do atleta. Isso já aconteceu várias vezes. Teve uma notícia um tempo atrás da Sharapova, que, uma das maiores tenistas do mundo, né? E era uma foto, ela tinha ganhado um Grand Slam na chuva, e a manchete do jornal era a foto dela e tal, e Sharapova vence a chuva, mas não a celulite. E aí, vai pro inferno, né? Tipo, ninguém ia falar do Federer. Federer vence a chuva, mas não a barba mal feita, né? Uma questão ali que é muito, muito complexa, muito complicada, e que a gente tem que se perguntar, tem que pensar, tem que refletir sobre esse assunto. E que a mídia, muitas vezes, trata de maneira extremamente rasa, porque não é do interesse da mídia esportiva lidar com esse tipo de coisa. Até quando falei na aula sobre esporte e mídia com os alunos, uma das características é a prevalência dos interesses econômicos. Então, isso não tem prevalência econômica, né? Isso não gera renda nem para a mídia, nem para as marcas, nem para nada, né? E essa falação esportiva, ela acontece dessa forma, fica tudo muito superficial, igual, por exemplo, a discussão da ginástica, né? Das meninas que tiveram na Olimpíada lá, aquele colã diferenciado, diferente, e a mídia, ela não fala sobre isso, né? Essa discussão, ela não se aprofunda, porque não é do interesse mesmo, o interesse são outros, e a gente, se não se refletir, não ter esse conhecimento, a gente acaba reproduzindo, né, essas práticas de maneira crítica mesmo, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue pensar melhor, refletir, e ter mais autonomia para consumir determinados conteúdos, determinadas notícias, mídias, esportes, modalidades, enfim, acho que é muito, muito importante entender que tudo isso está interligado, que não é só do âmbito do mundo esportivo, mas é igual a gente saiu ali do Afeganistão, né, igual a Fer está falando, e partiu para várias outras coisas porque dizem respeito à mulher na sociedade, e isso está refletido em diversas questões. Acho que é mais ou menos isso, só para terminar aí essa falinha minha. Perfeito, Rafa, obrigada. Então, né, é o que a gente está trazendo, né, para vocês hoje, né, é essa discussão em relação aos controles e os corpos femininos, né, e essa análise relacional, né, essa análise sempre em relação a outras dimensões, a outros países, a outros contextos. Então, no caso brasileiro, basta a gente pensar o seguinte: somos nós, então, mais livres por podermos andar com as roupas que a gente bem entender? Mas aí eu perguntaria a vocês, será que a gente pode mesmo? Será que, de fato, as mulheres são livres aqui, na nossa sociedade, no Brasil, para circular como bem entendem?
E isso a gente não precisa nem falar de roupa curta, para circular em qualquer lugar, a qualquer hora. Né? Eu lembro bem, quando eu lecionava aí no Cotil, que na hora do almoço, né, que as meninas atravessavam a rodovia para ir tomar um lanche no outro lado, né, da avenida, a quantidade de homens assediando as garotas. Né? Não sei se isso mudou muito, eu imagino que não, mas era um absurdo. Meio-dia, aqueles homens, né, horríveis e assediando e chamando, enfim. Onde é que nós, mulheres, temos de fato liberdade, né? E aí, quando acontece alguma coisa com uma mulher, numa festa, numa balada, em qualquer âmbito que seja, mas ela não estava usando roupa curta? Estava pedindo, né? Estava provocando. Então, é mais para a gente pensar, então, esses limites, né? E aí, uma fala da Ana Maria Rivera, que é uma antropóloga italiana, né? Que ela vai dizer para nós, então, que a liberação feminina, ela não se encerra na extensão e aplicação desse modelo neoliberal, que focaliza só o indivíduo, as vestimentas, a todas as mulheres. Então, a gente precisa focar nessa multiplicidade de fundamentalismos, uma vez que os corpos femininos, sejam eles velados ou desnudos, podem igualmente significar subordinação, apropriação, dominação das mulheres. E aí, eu falo para vocês, então, pandemia da violência de gênero. Essa é uma expressão que foi utilizada muito antes da nossa atual pandemia, né? Lá em 2015, a Rebecca Solnit usou essa expressão para trazer à luz, então, a dimensão pandêmica da violência de gênero. E aí, só 2 casos ilustrativos para a gente pensar as mulheres que ousam resistir ou que ousam falar a partir das suas próprias vozes e narrativas, como elas têm sido tratadas politicamente, inclusive. E aí, 2 exemplos, né? Uma é a Laura Boldrini, que é uma deputada italiana que fala em nome dos direitos humanos, a favor dos direitos humanos e do direito dos imigrantes. Ela tem sido atacada sistematicamente desde os anos 90, e um dos últimos eventos mais recentes, em um comício de um importante político da Liga Norte, um partido lá italiano, o primeiro-ministro da Itália levou uma boneca inflável num comício seu e disse assim: essa aqui é a Laura Boldrini, essa deputada. O que é que vocês acham que a gente deve fazer com ela? E aí o público, né? Estupra, estupra. Então faz 20 anos, mais de 20 anos, que ela tem enfrentado ataques institucionais, inclusive, que evocam o estupro como punição exemplar para as mulheres que ousam resistir. A mesma coisa a nossa grande Débora Diniz, antropóloga brasileira, que é uma estudiosa, né, dos direitos reprodutivos das mulheres, teve de deixar o país recentemente, está morando acho que na Inglaterra. Ela tem sido frequentemente alvo dos ataques da extrema-direita e de políticos de nome bem conhecido aí no país, por falar em nome das mulheres, né, a favor das mulheres. E ela também tem sido ameaçada, sua família ameaçada, e por isso teve de deixar aí o país, o Brasil. Então, gente, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: a perseguição ao direito das mulheres não é exclusividade do Talibã. Então, no Brasil, a gente está acompanhando, é claro que em diferentes graus, em diferentes manifestações, a obstrução das lutas pelos direitos sociais e reprodutivos das mulheres. Basta a gente analisar as práticas mais recentes da nossa bancada evangélica. Para além da bancada evangélica e dessa existência que procura obstaculizar os direitos das mulheres, né? Se a gente pensa só nessa questão da liberdade de locomoção, vejam só, essa é uma pesquisa, né, publicada dia 15 de outubro, faz 10 dias, 11 dias. Ela mostra que 81% das mulheres já sofreram violência nos seus deslocamentos pela cidade. Ou seja, somos nós livres mesmo para circular? Então, isso faz, né, com que as mulheres e meninas não tenham as mesmas oportunidades de circular pela cidade, de desfrutar dos seus bairros, de participar da vida pública em qualquer dimensão. Então, a gente vê que há uma epidemia de violência contra a mulher, seja no seu deslocamento, seja em outras dimensões.
E aí, mais alguns casos para a gente pensar o Brasil e começar a conversar. Vocês se recordam do caso dessa menininha que foi violentada, né, por um tio, teve o direito ao aborto reconhecido, era uma criança, né, de 10 anos, que era violentada desde os 6. E quando ela foi, então, realizar, né, a interrupção da gravidez, ela foi violentada mais uma vez por aqueles grupos fundamentalistas capitaneados pela nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, quando esses grupos queriam, então, impedir o aborto legal dessa criança, chamando o médico de assassinos, né, reproduzindo mais uma vez a violência contra essa menina. E aí, mais alguns dados recentes para a gente pensar o Brasil. Todas essas notícias que eu estou trazendo aqui para vocês são desse mês, com exceção dessa sobre São Paulo. Outro dado alarmante, né? A pesquisa do Fórum de Segurança Pública trouxe para nós um aumento significativo do número de crianças. Exatamente, foi, Bruna, exatamente, foi horrível. O aumento de crianças com até 13 anos vítimas de estupro no Brasil. E são vítimas de estupro onde? Dentro da casa, por conhecidos, por familiares, né? Um número gigantesco de crianças sendo violentadas sistematicamente nesse lugar que a gente considera o refúgio, né? O lugar de proteção, a casa. Ali uma outra pesquisa, né? Essa foi publicada em maio, dizendo que só em São Paulo, no estado de São Paulo, há o registro, isso sem contar os casos não registrados, de 34 estupros por dia só no primeiro trimestre de 2021. E aí, mais alguns, né? Todos esses agora são da pesquisa do Fórum de Segurança Pública, que mostrou também uma em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia. Então, vejam, uma em cada 4 é um número assustador, né? Então, pelo menos 4 milhões de mulheres foram agredidas fisicamente, com soco, com tapa, com chute, ou seja, por minuto, 8 mulheres apanharam no Brasil só durante a pandemia, né? O recorte aqui da pandemia. Além disso, o número de feminicídios cresceu muito, né? Então, ali os dados mostram, né, que em março e abril, só em março e abril, o número cresceu 22% em relação a 2019. E aí, quando a gente olha para o perfil das vítimas de feminicídio, né, e de violência, a gente observa que essa violência também ela tem cor. Então, as mulheres negras, elas sofrem mais violência em relação às mulheres brancas, e as mulheres separadas ou em processo de separação são aquelas que mais sofrem também violência do seu ex-companheiro, ex-cônjuge, ex-namorado. Isso evoca, mais uma vez, aquela ideia do controle sobre o corpo das mulheres. Se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. E aí o limite é o assassinato dessas mulheres. Então, os números também aumentaram muito. Os autores da violência, a gente observa, então, né, que são pessoas conhecidas dessas mulheres, né, 72%, especialmente os namorados, né, ex-namorados, o que mostra para nós, né, que a violência doméstica e intrafamiliar é um problema gravíssimo, né, nesse país, que está sendo muitas vezes desconsiderado por nossas políticas públicas, pelas políticas institucionais. E outro dado muito impactante é que, a despeito do que a gente poderia pensar, né, que o isolamento social no contexto da pandemia levaria a uma diminuição dos casos de assédio sexual, né? Então as pessoas estariam mais em casa, mais reclusas, circulariam menos, nós teríamos números menores. Não foi o que aconteceu. Então, a pandemia, a restrição da circulação também não reduziram casos de assédio sexual. Então, 26 milhões de mulheres relataram assédio nos últimos meses, contando aí na pandemia, seja no ambiente de trabalho, no transporte público ou no deslocamento no seu trajeto para casa.
Então, só para a gente ir encerrando, né, essa questão, né, o perfil racial, mais uma vez, né, as mulheres negras sofrem assédio de forma desigual, desproporcional. Olha, vejam o que o dado mostra, né? Mais da metade das mulheres negras brasileiras foram assediadas no último ano, enquanto que 1/3 das mulheres brancas em relação ao mesmo evento. E aí, mais dados que mostram, né, que o feminicídio também continua em alta aqui no nosso país. Então, vejamos. A violência no Afeganistão contra a mulher, com certeza, é um problema seríssimo, grave, né, com o qual as instituições nacionais e internacionais vão ter que lidar, né, e já há resistência, inclusive, das mulheres afegãs. Agora, a gente não pode descuidar de fazer essas conexões com a violência que existe entre nós, né, que faz com que as mulheres estejam sujeitadas a variadas formas de opressão, de sujeição, de subordinação e, no limite, né, da violência máxima, que é a morte, também entre nós. Né? Então, a gente percebe que os discursos populistas, demagógicos, eles têm muito mais facilidade em apontar o dedo para o outro, apontar para aquele que é o bárbaro, que é o incivilizado, sem as devidas mediações em relação aos nossos próprios contextos. Então, não há nenhum dado que indique para nós que não há uma violência tão expressiva e tão ampla aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo, como essa que existe no Afeganistão. Se há uma violência que impede as mulheres de estudar, peguemos os dados para comparar quem foram as pessoas mais afetadas durante a pandemia em relação ao acesso à escola no Brasil. Só para citar um exemplo. Foram as meninas, né? Foram as mulheres. Então, mais uma vez, gente, e essa é a última imagem que eu quero trazer para vocês, né? Para a gente encerrar esse primeiro momento e abrir para o debate. Respondendo, então, àquela pergunta inicial, será que as mulheres afegãs precisam ser salvas? E aí a gente vê a resposta das próprias mulheres afegãs. Elas têm resistido de forma muito corajosa, arriscando as suas vidas, inclusive, né? Protestando diante das instituições, dos órgãos públicos, sem a burca, inclusive, né? Esse é um protesto de 3 de setembro. E elas têm afirmado reiteradamente que não vão deixar de ocupar os seus lugares que conquistaram com muito esforço, né, nos últimos 20 anos, fruto de muita luta delas e não de salvadores externos. E elas demonstram para nós que a agência, a ação entre as mulheres afegãs, né, não necessariamente são os nossos hábitos, os nossos modelos que vão servir para elas. Então, se a gente tem a agência, né, e resistência lá, isso mostra a importância do movimento das mulheres para resistir ao avanço, né, potencial que já se mostra aí do Talibã como sistema de governo agora. O que a gente tem que tomar cuidado é não reproduzir os discursos colonialistas, né, e não refletir sobre as nossas próprias condições, sobre um tipo de violência que é epidêmica e, como diz a Rebecca Solnit, é pandêmica também a violência de gênero. Então, gente, eu não sei, Carol, como eu percebi que eu já falei demais, eu falei mais rápido assim no final, para dar tempo de ouvir vocês, as estudantes, os estudantes. Então, era isso que eu queria conversar com vocês na minha fala de hoje. E quero ouvir vocês. Bom, obrigada, Fer, pela sua apresentação. E agora acho que é o momento da gente fazer perguntas, né? Alguém aí gostaria de colocar, fazer algum apontamento, alguma pergunta para a Fernanda? Vamos lá, o espaço está aberto, gente. Desculpem, às vezes eu falo muito rápido. Se eu falei alguma coisa muito rápido, vocês podem me falar, volta aí, fala de novo o que você falou. Obrigada, Camila, Bruna.
Eu vou, assim, só queria reforçar, assim, os meninos e as meninas aqui do primeiro ano do ensino médio, a gente conversou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas, não com a profundidade que você traz, Fernanda, né, foi nossa discussão, a minha apresentação com eles foi muito menos elaborada e aprofundada, como você coloca, mas uma das coisas que a gente trabalhou bastante, que eu sempre enfatizei com eles, essa questão desse olhar colonialista, tá? Aí a Luana está colocando aqui, também teve discussão sobre isso em geografia. É um receio, né? Então, quando houve aquele problema no Talibã, enfim, todo mundo falando da questão das mulheres, as pessoas postando nas redes sociais, e uma das coisas que eu trabalhava, né, e debatia com os alunos e com as alunas era essa questão da gente olhar para essas sociedades, para esses grupos, com um olhar de colonizador. Então, eu sempre usava essa referência, né? Parece que a gente está olhando para eles como os portugueses olharam para a gente em 1500. Uma comparação que eu fazia para a gente tomar esses cuidados. Até que ponto podemos falar por elas ou por eles e interferir? Ou se isso seria uma dinâmica natural da sociedade. Natural que eu digo assim, a própria sociedade ela vai se ajeitando. Aquele grupo, então no caso, por exemplo, aquelas mulheres, até que ponto organismos internacionais ou o Ocidente deve interferir, ou se isso também pode ser uma dinâmica interna daquele grupo, né, de dar voz àquelas mulheres, delas terem esses movimentos de resistência. Como é que você olha para essa questão? Obrigada pela pergunta, Carol. É uma tensão, né? Sempre esse debate sobre colonialismo e relativismo cultural. Porque ou vale tudo ou não vale nada, né? Então, pode tudo. Basta a gente dizer que essa é a cultura do outro e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Né? Se a gente pensar mutilação genital, né, Luana, e questões desse tipo. Mas no contexto específico, né, do Afeganistão, das mulheres árabes, me parece, né, a partir, né, do que eu tenho lido e pesquisado, que há muito mais uma tendência de calar essas mulheres, falar em nome delas, do que propriamente ouvi-las, né? Por quê? Porque o discurso dessas mulheres, ele incomoda quando elas afirmam, eu quero me cobrir, eu quero usar véu, isso faz parte da minha identidade. Mesmo aquelas que vivem nos países ocidentais, como é o caso da França, da Itália, e são mulheres, né, que sofrem duplamente o estigma lá na sociedade de origem e na sociedade de acolhida. Então, essas mulheres são vistas como incivilizadas, como submissas, né? Então, até que ponto uma organização internacional poderia agir para fazer alguma coisa em relação ao direito das mulheres no Afeganistão? Eu tenho sempre a impressão, né, de que as coisas que poderiam ter sido feitas, né, nunca o foram de fato, né? É um país que só conseguiu se desenvolver economicamente por meio de ajuda humanitária, organizações humanitárias. Né? Onde estiveram essas instituições para promover, durante esses 20 anos aí, que o Talibã não estava presente, o acesso de fato dessas mulheres à escola, educação, trabalho. É uma população que vive em extrema miséria. Aí é muito fácil falar, não, mas a gente precisa lutar pelo direito daquelas mulheres. Quando todas as outras dinâmicas também estão envolvidas, né? Qual que é o interesse? Por que um país rico, menor que Minas Gerais, desperta tanta atenção assim? Porque está num lugar estratégico, tem interesses muito potentes da Rússia, da China. A China está de olho, né, na extração de minério no Afeganistão. Então, nessa questão, né, do relativismo cultural e as mulheres afegãs, as mulheres árabes e muçulmanas, seria importante, né, deixar que elas falassem por elas. E se em algum momento, né, houvesse essa reivindicação, olha, a gente não quer isso, como elas já estão falando, a gente não vai aceitar que o Talibã nos coloque de volta para as nossas casas, a gente não vai aceitar. Então, a partir daí, sim, o que pode ser feito? Agora, usar o gênero para ocultar outras relações me parece muito problemático, né? É uma forma de apropriação colonial mesmo dos direitos das mulheres.
porque de fato estão efetivamente interessados em proteger essas mulheres? Não sei, os Estados Unidos estão negociando com o Talibã faz muito tempo. Eles deixaram agora, né, o país, mas estiveram sentados à mesa ali durante todo o governo Trump. De repente agora é um problema? Então é difícil. Não sei te dizer, Carol. Eu também não, Fer. Obrigada. Aí as meninas estão comentando, o pessoal está comentando algumas coisas aqui no chat, Fer. O Claudijane, é assim? Os homens falam para elas lutarem mais pelos direitos, mas eles que inicialmente cortaram de tudo. E a Bruna está dizendo, né, que viu um antes e o depois de uma jornalista no Afeganistão, antes sem o hijab, depois sendo forçada a usar. E, de fato, né, o que algumas reportagens da BBC têm mostrado é que muitas mulheres não estão saindo de casa e deixaram a escola por medo. Não há ainda uma proibição expressa, né, de que as mulheres não podem mais trabalhar e estudar. Mas o temor da experiência, né, prévia tem feito com que essas meninas e mulheres não saiam de casa. Então, é o medo, né? Então, embora as lideranças do Talibã tentem se mostrar menos conservadora, né? Então, eles estão dizendo, não, a gente vai respeitar as mulheres, de acordo com as leis sagradas aqui, né? Então, nos limites da interpretação deles do Alcorão. Mas ainda não há uma iniciativa expressa, né, segundo a qual as mulheres não podem trabalhar e tal, e são obrigadas a se vestir dessa forma. Agora, é claro, né, Bruna, que, obviamente, numa situação como essa, né, de um novo governo que está sendo estabelecido, aqueles que têm o impulso mais radical, eles vão se aproveitar desse momento, né, e vão tentar submeter aí as mulheres ao seu controle, ao seu domínio. Não há dúvidas em relação a isso. Mais algum questionamento, gente? Algum comentário? Acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o nosso etnocentrismo, né? A gente tem esse olhar antropológico aí, etnocêntrico, de que a nossa cultura ocidental e tal é sempre melhor e superior que a outra. A gente tem que tomar vários cuidados para se posicionar nesse sentido, né? E ter uma visão um pouco mais ampliada. Acho que tem. Até a gente estava conversando com o segundo ano, eu estava falando sobre padrão de beleza, e aí estava falando um pouco da construção, né, do corpo masculino, feminino ao longo do tempo. E até os textos que a gente pega são textos que trazem um padrão, né, europeu ali, um padrão eurocêntrico, né, e como se o padrão de beleza, até a história do padrão de beleza, fosse dado pelo continente europeu. E aí, não existia nada para além da Europa, né? Quando a gente pensa essa construção, como o nosso conhecimento acadêmico, científico e várias coisas, ele está ligado, né, a essa relação eurocêntrica, essa relação etnocêntrica de julgar uma outra cultura. Então a gente tem que ter determinados cuidados, principalmente com essas questões, né? E só aproveitando, né, o que o Rafa comentou, não sei se vocês têm acompanhado o crescimento dos grupos de ódio às mulheres no Brasil, nos Estados Unidos, esse pessoal chamado incel, né, que tem estimulado a violência mais bárbara contra as mulheres, né? Aqui a gente teve alguns exemplos de sujeitos que foram presos porque estavam ligados com aquele assassinato de Realengo, né, quando aquele jovem atirou nas meninas, e esse mais recente de Suzano. Há grupos, né, que estão muito fortalecidos, sobretudo na internet, né, que têm se articulado promovendo o ódio às mulheres, né? Então, ataques, estupros, enfim, né, as coisas mais bárbaras que a gente possa imaginar. Então, parece que isso está lá do outro lado do mundo, né, mas está acontecendo aqui, entre nós. Então, aquele assassinato de Realengo, aquela tragédia, aquele rapaz, né, agora eu não me lembro o nome dele, acho que Wellington,
Aquilo que ele realizou foi incentivado por essas duas figuras que hoje estão presas, o Emerson e o Marcelo. Então, são jovens que, em geral, acreditam que as mulheres não têm valorizado as meninas, que o feminismo é o mal do mundo, e aí incentivam a revolta como se fosse uma vingança contra as mulheres. Então, não foi uma casualidade que, naquele massacre, aquele jovem tenha atirado nas meninas. Ele estava se vingando. Então, a gente olha, né? Olha para o outro e fala que barbárie. Mas a gente não olha para nós mesmos, né? Para o que está acontecendo aqui, debaixo dos nossos olhos. Uma coisa, assim, assustadora, o quanto que esses grupos têm crescido, incentivados aí por expoentes da nossa extrema-direita também. É muito impactante pensar sobre isso, até em relação a essa coisa do padrão de beleza, da liberdade. Observem o que acontece com as mulheres artistas aí brasileiras, quando elas ousam, né, afirmar a sua sexualidade, a sua sensualidade. O que não falta é ataque, né, e ameaça disso, daquilo, para essas mulheres que ousam se apropriar do próprio corpo, né? E tem uma coisa, você falando, né, desses, por exemplo, né, esses ataques, como de Realengo, de Suzano, eu nunca acompanhei muito isso, e para mim é uma surpresa isso que você coloca, né? Eu nunca tinha lido nada sobre essa questão. Mas esses silêncios em relação a essas questões, né? Essas taxas de feminicídio, de violência contra a mulher, essa questão que você coloca aí desses grupos articulados na internet, me fez lembrar, eu sempre uso esse livro nas minhas aulas, que é o Conto da Aia. Tem uma parte do livro que ela diz assim, como que nós chegamos ao ponto que nós chegamos? Quantas coisas foram realizadas e quantos silêncios foram promovidos, né? Que a gente não percebeu que nós chegaríamos onde chegamos, que é um fundamentalismo religioso, onde a mulher é oprimida, objetificada e etc. Então, assim, essa sua fala, quando você coloca essas questões, porque a gente está olhando para fora, a gente está olhando para o Afeganistão, a gente está olhando para as meninas da mutilação genital, que elas citaram aí, que a gente fez um debate no primeiro ano, eu sempre uso esse tema para fazer esse debate, de relativismo, universalismo, etnocentrismo. E a gente olha para fora, mas nós não olhamos essas questões que estão muito próximas da gente e que um dia talvez a gente olhe como a personagem do livro, né? Como que nós deixamos isso tudo acontecer? Como nós silenciamos todas essas questões, né? É uma coisa que sempre me vem à cabeça quando a gente discute a questão da mulher no Brasil. Não tinha como ser mais apropriado esse comentário, né? Esse livro, né, perfeito, né, faz um encaixe total. Basta a gente ir pensando o esvaziamento das pautas das mulheres, dos direitos das mulheres, daquilo que era o Ministério das Mulheres, né, para a Secretaria, né, das Mulheres. A gente tem como ministra dos Direitos Humanos, né, uma pessoa fervorosamente religiosa. Nós tivemos nos últimos anos, né, a gente vivenciou isso muito de perto, de 2015 para cá, pelo menos, o avanço de uma pauta ultraconservadora que buscava evitar falar sobre gênero nas escolas ou em quaisquer dimensões. Então, a gente tem uma ofensiva nos últimos anos que, inclusive, vincula variados grupos nacionais e internacionais, Hungria, Brasil, Itália, Polônia, Estados Unidos, cuja bandeira comum é o debate sobre ideologia de gênero. E aí, o que a Carol estava dizendo, né? Se nós não falarmos e não trouxermos esses debates, né, à luz, daqui a pouco é o conto da Aia, é aqui, né? Então, o que esses grupos acabaram por fortalecer, né, e tiveram um extremo sucesso, foi essa pauta conservadora, né, que se voltou para os costumes, deturpando todo o sentido desse debate sobre as questões de gênero, né? Como se quando a gente traz o debate sobre gênero, a gente estivesse discutindo identidade. É isso, mas não é só isso. São várias dimensões, né, inclusive das políticas públicas, os direitos reprodutivos, que nos últimos anos têm sido fragilizados, no limite, eliminados. Aqui em Londrina, a gente viu uma coisa horrível, né, que foi o estabelecimento do Dia do Nascituro, que era o seguinte:
os grupos religiosos podiam entrar na escola, nas escolas, para fazer falas contra o aborto, né? Mas até aí, né, sem grandes problemas, mas impedindo qualquer acesso legal já estabelecido por lei pelas mulheres aqui na cidade. Então foi uma coisa assim horrorosa, né? Um debate assim péssimo, né? Ao colocar a mulher mais uma vez, né, submetida a uma situação de violência. E aí eu indico para vocês, né, além do livro que a Carol citou, há uma cientista política, Flávia Biroli, não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem. Ela pesquisa há muitos anos a questão das mulheres, né, os direitos das mulheres, e ela lançou um livro recente sobre esse avanço aí dos conservadorismos e a pauta antigênero no Brasil e no mundo. Então, tem alguns vídeos ali no canal da Boitempo, super vale a pena para a gente fazer essas correlações. Existem vários grupos se articulando no mundo, nos afetando aqui nacionalmente, enquanto a gente está olhando só para o Afeganistão. Então, esse era um recado que eu queria deixar para vocês também. Quer falar? Eu quero primeiro parabenizar a palestra, parabenizar quem teve a ideia de chamar, Fernanda, porque, olha, muito bom. Acho que foi excelente, assim, e queria pontuar também parabéns aos garotos que estão aqui na sala, porque a gente tem uma sala majoritariamente de mulheres, né? Mas parabéns aos meninos que estão aqui, aos homens, porque essa fala que a Fer fez é extremamente importante, né? E aí eu queria perguntar, mas acho que você já respondeu um pouco antes, né, de eu levantar a mão, porque eu queria saber se existe um levantamento justamente desses grupos que você falou, né, que você citou, que eu tinha escutado, assim, mas não li nada a respeito, né, mas se já tem algum levantamento nacional, né, para verificar o crescimento desses grupos, né, tanto no submundo da internet, quanto em outras instâncias que também estão no poder, né? Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Tem os dados mais recentes, eles não, por exemplo, do Fórum de Segurança Pública, eles evocam só a violência contra as mulheres nas suas diferentes formas, mas não os grupos articulados. Porém, né, há um exercício bastante amplo que tem sido feito já há bastante tempo também por uma pesquisadora da Unicamp, Adriana Dias. A trajetória dela foi pesquisar grupos neonazistas no Brasil. E agora ela tem se deparado com o fato de que entre esses grupos, uma das suas pautas fundamentais de articulação é a pauta contra as mulheres, né, e antidireito das mulheres. Então, como uma bandeira importante. A outra pessoa que tem denunciado há décadas esses grupos e tem feito um mapeamento assim solitário até, é uma professora da Federal do Ceará, a Lola Aronovitch, que também foi ameaçada de morte, né? Inclusive, eu descobri o masculinismo, a existência dessa vertente, que não é nem machismo, gente. São pessoas que odeiam as mulheres, que querem o fim das mulheres. Eu nem sabia que isso existia. Há anos, né? Já faz mais de 10 anos, foi através dela. Inclusive, foi ela que ajudou a aprender essas duas figuras que hoje estão lá, com a glória de todas as deusas, presos, né? Foi o Emerson e o Marcelo. E ela fez esse mapeamento. E a Flávia Biroli também, né, levantou os grupos na política nacional. Então, alguns membros da bancada evangélica, grupos partidários específicos que estão atuando junto à bancada evangélica para obstaculizar os direitos das mulheres. Então, a Flávia Biroli tem feito um trabalho nesse sentido e mostrou uma articulação muito interessante entre alguns grupos evangélicos e católicos ortodoxos, que estão se mobilizando, se articulando politicamente nessa pauta, né, contra os direitos das mulheres.
um sujeito chamado Felipe Barros, que era vereador aqui em Londrina, e agora ele é deputado federal em Brasília, pelo Paraná. Ele fez parte, inclusive, desse grupo aí, né, dessa articulação evangélicos e católicos ultra-ortodoxos, e quem o lançou na política foi a Damares, né, a nossa ministra aí. Então, eles têm encontros frequentes, né, uma articulação bem notável, né, para avançar essa pauta antigênero, né? Mas não tem nada muito sistematizado, né? Esses esforços. A Rosana Pinheiro Machado também, uma antropóloga, tem mostrado o quanto que o ódio às mulheres é um vetor, assim, um motor do governo atual, e aí ela também escreveu alguns artigos sobre isso, mas são essas que eu conheço, assim, mais próximo. Muito obrigada, eu já anotei todos os nomes aqui. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Aproveitem. Pode falar, povo. Fernanda é gente como a gente, ela não vai. Pode abrir o microfone aí, pode falar. Ela vai gostar de ouvir a voz de vocês. Mostrar o rostinho. Eles abrem as câmeras nas aulas de vocês. Olha, Fer, difícil, viu? Você tem que implorar, pedir de joelho, né? Aí, às vezes, alguém abre. Tem que fazer chantagem. Prometer meio ponto na média. Nossa, acho que ela tem que prometer 5 pontos na média já, viu? Porque a Carol usa a estratégia de colocar uma turma contra a outra, né? Tipo, tal turma é melhor que essa. Aí eu falo, olha, eu vou postar no Instagram. Isso. Aí, olha, qualidade tirou foto e geodésia não vai tirar. Nossa, qualidade é melhor que geodésia. Aí eles abrem, mas assim, ainda é muito tímido. Tá difícil, difícil. É que eles acham que eles são feios, mas eles não entendem que eles são lindos, entendeu? A gente aqui bota essa cara de acabada tapa, né? A gente tá aqui se expondo, Rafa. E aí a gente... E eles são tão lindos, eles não colocam. Eles estão de pijama, descabelado, mas não tem problema. Bom, gente, e aí, mais alguma pergunta? Senão a gente pode ir encerrando. Agora eles estão defendendo os cursos deles. Falei, quando a gente se vê pessoalmente, Fer, a gente vai falar, nossa, você não é uma barata saltitante, você não é um cachorro com sei lá o que de salsicha. As fotos são todas assim, né? Ai, vai ser engraçado. Bom, acho que eles não têm mais nenhuma pergunta. Eu até acredito que as perguntas também não tenham vindo. Eles fizeram alguns comentários aí no chat, mas as perguntas também não tenham vindo porque a sua explicação também foi muito boa, a sua apresentação foi muito primorosa, Fer. E tá de parabéns, nós adoramos. Eu acredito que eles também tenham gostado pelos elogios que eles já fizeram. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, nesse ambiente virtual, por conta da pandemia. Espero que um dia a gente possa ter essa fala, uma apresentação sua presencialmente no nosso colégio, se tudo der certo, graças à ciência. O ano que vem estaremos presencial, né, no colégio. Então, eu queria agradecer muito em nome do Departamento de Humanas, em nome da Comissão do Segundo Outubro da Inclusão, em nome da direção do colégio, a sua fala, e agradecer e torcer para que você venha mais vezes falar conosco, porque foi muito bacana. E é isso. Rafa, quer comentar alguma coisa? Fernanda, também são membros da Comissão do Segundo Outubro da Inclusão. Só agradecer, Fer, muito obrigado, né, por você ter disponibilizado tempo aí para trocar uma ideia com a gente. Foi muito bom te ver, que faz tanto tempo que a gente não se vê. Às vezes vê foto, né, Instagram, essas coisas. E eu lembro que quando você estava no colégio era aquela identificação, né? A gente tinha uma identificação ali enquanto professores de ideias parecidas, né? De pensar a educação, a sociedade, enfim. Foi muito bom aquele período. Espero que a gente possa fazer novas parcerias. Foi sensacional. Obrigadão, viu? Eu também queria agradecer, não te conheço pessoalmente, mas foi um prazer, realmente, a palestra foi muito bom e parabéns pelo trabalho.
Então, vamos encerrando. Fernanda de Flora, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer muito vocês, fiquei tão feliz, né, de reencontrá-los, mesmo virtualmente, e agradecer a todos e todas que ficaram aqui me ouvindo com paciência, né, e dizer que estou aí sempre disponível, né, vocês podem me chamar para quando vocês quiserem, o que vocês quiserem, o Cotil está no meu coração, vocês também, então, quem sabe em breve a gente se reencontra aí. E quero deixar um beijo para vocês todos e para todo mundo aí. Para Elô, Maurício, André, todo mundo que eu estou morrendo de saudade também. Quem sabe ano que vem a gente consegue fazer algo presencial aí. Mas super obrigado pelo convite, fiquei feliz demais. Ô, Feira, a Bruna está perguntando quem que é a mulher que está no seu quadro aí atrás, ó. É a Angela Davis. E ali, ó, a Virginia Woolf. Minhas musas. Legal, gente. Então tá bom. Então vamos encerrando por aqui. Um beijo a todos, uma boa noite, uma boa semana para vocês. E até amanhã. Amanhã a gente tem uma roda de conversa com 2 ex-alunos do colégio. O Vinícius Guaí e a Francisca. Eles vão falar um pouquinho sobre a questão da ação deles na escola, né? O quanto a educação para eles teve um papel fundamental, né? Na ideia de uma educação para a liberdade, que é a proposta dos nossos encontros aqui. Fala um pouquinho sobre a atuação política deles dentro do colégio, com grêmios, coletivos e também na universidade, tá? Então, apareçam, o Vinícius e a Francisca, eles são muito legais, e espero que vocês compareçam amanhã a 1h15, se não me engano, mas eu confirmo lá no mural, tá? Confirmo com vocês o link também, para que vocês possam comparecer nessa roda de conversa, pensando que o ano que vem vocês estarão no Cotil, e é importante esse contexto que eles vão trazer, as experiências que eles vão trazer para vocês no ano que vem no presencial, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada, e uma boa noite. Tchau.